vezes a capacidade e condição de corrente do próprio condutor. Onde que eu verifico, então, essa corrente convencional de atuação do dispositivo de proteção? Ele é de acordo com aquela curva que vocês viram no vídeo, já passado também lá na Elétrica 1. Cada disjuntor ele tem uma curva de funcionamento. E aí, nessa curva de funcionamento é fornecida, então, essa corrente convencional de atuação do dispositivo. Então, ele é em função do quê? Do tipo de dispositivo de proteção, né, do tipo de disjuntor que eu escolhi e a marca também, onde cada marca ela tem um intervalozinho ali de trabalhabilidade. Por isso que eu falei para vocês que vocês agora teriam que escolher até as marcas dos equipamentos que vocês vão trabalhar, para que a gente consiga encontrar todas essas informações. A determinação da curva de atuação do disjuntor depende do tipo de carga a ser protegida por ele. Por exemplo, curva de disparo do tipo B, ela é utilizada para circuito resistivo, como chuveiro, lâmpada incandescente. O que mais que é resistivo? Ferro de passar é resistivo. A curva de disparo do tipo C, ela é utilizada para circuito de iluminação fluorescente, tomada, pequenos motores e aplicações em geral. Curva de disparo magnético do tipo D é utilizada para circuitos com elevada corrente de energização, como grandes motores. Então, se a gente estiver falando ali de uma TUI, tomada de uso específico, de chuveiro, de ferro de passar, a gente vai utilizar do tipo B. Agora, no geral, no resto da edificação, nós podemos utilizar a curva do tipo C. O DR, que eu falei para vocês, que é para proteção de seres vivos, ele também vai garantir o desligamento do circuito em caso de fuga de corrente para terra, né? Ou seja, quando a gente leva um choque que eu falei, a corrente passa na gente e ela é dissipada no solo, né, no chão. E deve ser instalado em todas as áreas úmidas da residência, como eu já tinha falado anteriormente também. As características a serem observadas são a corrente nominal, a sensibilidade e a classificação do DR. As equações para determinar são as seguintes. Olha só, a corrente nominal do meu dispositivo residual, meu disjuntor residual, ele sempre tem que ser maior do que do meu disjuntor, tá? Então, se eu escolhi, por exemplo, um disjuntor de 20, qual vai ser o meu DR? Tem que ser maior ou igual ao do meu disjuntor. Ou seja, se eu escolhi de 20, pode ser de 20 para cima para a escolha do DR. Essa sensibilidade do DR, ela está relativa a quanto um corpo, um ser vivo, ele consegue resistir a um diferencial de carga em a fração de segundo, tá? E o que um corpo consegue suportar são 30 miliamperes, ou seja, é muito pequeno. É 1 ampere elevado a 10 vezes 10 elevado a menos 3. Isso é o que o nosso corpo suporta sem que haja nenhum dano físico, obviamente. Se passa disso aqui, a gente já pode sofrer com as questões de ter algum dano físico. Ou seja, sempre a escolha para um DR dentro de uma edificação, ele tem que ter essa sensibilidade de 30 miliamperes, tá? Sempre. O que vai diferenciar eles, então, é a capacidade, ou seja, a corrente nominal dele. A corrente nominal desses DRs, geralmente são 25, 40, 63, 80 e 100. Ou seja, se eu utilizar um dispositivo DPS, né, que é o disjuntor, DPS não, o DR. Espera que eu tô... DTM, que é o disjuntor termomagnético, desculpa, misturei tudo aqui. Se eu utilizar um disjuntor termomagnético de uma corrente, por exemplo, de 30 amperes, qual que deve, então, ser o meu DR? Então, o meu DR ele tem que ter uma corrente maior ou igual
ao meu disjuntor. Se eu escolher 30, automaticamente o meu DR tem que ser de 40 amperes. Esse 30 miliamperes aqui, ele sempre vai ser fixado, tá? Aqui a norma diz que eu posso escolher de 30 para baixo, mas geralmente todo mundo compra o de 30 mesmo, tá? Porque ele se torna mais em conta do que um de 20. Então, o que vocês têm que guardar é: dimensionei a bitola do cabo, fiz a correção de corrente, de capacidade, né, de condução de corrente, por meio do meu fator de temperatura, fator de agrupamento, descubro a corrente real que consegue passar naquela bitola sem que haja avarias, dimensiono, então, o meu disjuntor termomagnético. Com a corrente do meu disjuntor termomagnético, eu vou, então, conseguir dimensionar o meu dispositivo, o DR. Então, vamos supor aqui um exemplo. Como que fica, então, na planilha, né, de vocês, de dimensionamento? Fiz a separação de um circuito qualquer, né? Lembrem, quando não tem DR é porque são áreas secas. Área molhada, eu coloco DR, onde aqui eu coloco a corrente. Esse C alguma coisa é a capacidade de condução de corrente do meu disjuntor termomagnético. Olha, aqui eu tenho a corrente projeto, aqui então eu tenho a bitola do meu condutor. Pela bitola do condutor, eu descubro a capacidade de corrente que ele vai ter, né? De acordo com a temperatura local e o fator de agrupamento, eu encontro isso aqui. E aí, eu tenho que escolher um disjuntor que esteja com a capacidade de corrente entre a corrente projeto e a capacidade de corrente do condutor. Então, entre 3,94 e 17, nós temos um disjuntor de 10. Vamos para a área molhada. Na área molhada, então, eu tenho uma corrente de 14,17, bitola 2,5, capacidade de corrente do condutor 24. Então, entre 14 e entre 24, eu escolhi um disjuntor termomagnético de 20. Automaticamente, o meu DR, né, que é o disjuntor, o diferencial residual, ele tem que ter uma sensibilidade de 30 miliamperes e a capacidade de corrente dele vai ser maior do que a do disjuntor. Então, se o disjuntor é de 20, eu pego um de 25 com a sensibilidade de 30. Se eu tiver um de 32, né, que tá aqui. Aqui, ó, notem que é curva B. Se é curva B, provavelmente deve ser algum chuveiro. Curva B, esse C é o tipo de curva. Curva C, que é o uso geral. Curva B, que é quando tem um material, um aparelho puramente resistivo. Capacidade dele, 32. Aqui, ó, a corrente do meu condutor está de 32, ou seja, tá ok ou não. A norma me fala que eles podem ser, né? Aqui tem que ser maior ou exatamente igual. Eu, por exemplo, eu não trabalharia com eles exatamente iguais, porque eu sou um pouco medrosa, mas a norma permite, não tem problema nenhum. Então, escolheu aqui um com a mesma capacidade de corrente do condutor e automaticamente o DR ele fica com a corrente, uma capacidade de corrente maior e a sensibilidade nunca muda, tá, gente? É 30, nunca não, pode mudar para baixo. Como eu falei para vocês, pode ter 20, mas o mais comum, que é mais comercial de vocês encontrarem, é exatamente a sensibilidade de 30, que é o máximo que a norma permite. Professor, então como é que vai ficar essa representação, né? Olha só, o diagrama unifilar do meu quadro de distribuição, como é que fica? Aqui é o que vem do quadro geral, ou vem do medidor. Não, desculpa, aqui ainda é o medidor. Achei que eu tinha feito corte adiante. Mas aqui vem do quadro geral. O que é o quadro geral? Vem da concessionária. Entra no medidor. Notem que foi necessário aqui que seja bifásico. A corrente de alimentação de 63 amperes. Ele adentra a edificação, né? Porque ele saiu do medidor, adentrou a edificação. Notem que é bifásico, fase, neutro, terra, é um bifásico.
está conduzindo aqui os 63 amperes. Ele vai chegar dentro do quadro de distribuição. Aqui no quadro de distribuição, nós vamos colocar o DPS, dispositivo de proteção contra surto, tá? Isso aqui mostra que está aterrado. Aqui também está aterrado, lá no meu medidor. Coloquei um dispositivo de proteção contra surto, que é exatamente esse aqui, que é o dispositivo geral, um DPS. A partir do DPS, eu começo a fazer as ligações dos circuitos, né? Eu consigo distribuir os circuitos. Onde aqui eu tenho o circuito 1, aqui eu tenho um disjuntor termomagnético de 10 amperes. O circuito 1, ele é iluminação, não tem necessidade de colocar DR. Circuito 2, outro, disjuntor termomagnético de 20 amperes, tomada de uso geral. Aqui eu já posso imaginar que sejam áreas de uma área seca, porque eu não tenho DR. Agora, a partir daqui, ó, tomada de uso geral, mas provavelmente é de uma área molhada. Notem, eu tenho um disjuntor termomagnético de 20 amperes, automaticamente o meu DR tem que ser maior ou igual, ou seja, um DR de 25 amperes. Esse daqui vai proteger a sobrecorrente, né, que vai proteger, então, os meus eletrodomésticos, eletroeletrônicos. Como é uma área molhada, eu preciso proteger os seres vivos, então eu ligo aqui um diferencial residual, que vai proteger contra choque. Quer dizer, então, que ele tem uma capacidade de 25 amperes e a sensibilidade sempre 30 miliamperes ou menos. E daqui para frente sai o circuito normalmente, que aí entra na edificação lá e vai fazer aquela plantinha que a gente já conhece, né? Que é ligar os nossos pontos de utilização. Fácil, não é? Sim? Vocês estão muito caladinhos hoje. Devia ter gravado essa aula tão importante. Eu nem lembrei também. Mas vamos fazer. Mas vamos fazer assim, ó. Então, nós vamos fazer o seguinte. Dimensionem o circuito de vocês, né? Pelo menos iniciem. Pega aí pelo menos um circuito de área molhada ou qualquer e já faz ele. Fazendo ele, descobrindo a corrente necessária para ele, aí a gente volta aqui, né, na semana que vem, no caso, e aí a gente faz juntos. O que vocês acham? Que aí a gente pode gravar fazendo juntos esse dimensionamento e fica para vocês terminarem os outros. Pode ser. Com certeza, pode ser. Então, tá bom. Então, escolham aí, façam a separação de alguma área molhada, pelo menos uma, dimensionem essa área molhada com né, quanto ela vai necessitar, qual vai ser a potência necessária para ela, e aí a gente vai fazer todo esse passo a passo de dimensionamento. A gente vai dimensionar tudo de novo. Vamos passar pelo dimensionamento de cabo, descobrir a corrente, a capacidade de condução daquele cabo de acordo com o fator de agrupamento. Se bem que o fator de agrupamento vai ser necessário que tenha distribuído tudo, né? Então, a gente vai ter só uma base, porque para descobrir o fator de agrupamento, vocês vão ter que distribuir todos os circuitos. Mas dá para a gente ter uma basezinha. Renato, você sabe. E aí, depois vocês pegam e dão sequência de acordo com o que a gente fizer nessa área molhada. Pode ser? Pode ser. Você podia disponibilizar esse slide pra gente, né? Disponibilize, sem problema. Eu mando lá para vocês. Então tá bom, obrigada. Vocês preferem que manda no Class 1 ou pode mandar no grupo? Tanto faz. Vou contar um minuto. Fica salvo melhor. Manda no Class. No Class? Tá bom. Já vou disponibilizar lá para vocês.
Bom, então, como a gente combinou no início da aula, feito isso, agora vocês vão fazer o projeto de vocês e já peguem agora esse restinho de aula, pega lá uma área molhada, já faz esse levantamento de carga, que aí vocês já se livram disso para a próxima aula. Só da área molhada? Por enquanto ainda assim, né? Se vocês conseguirem, já vão levantando carga, porque logo a gente começa a lançar as atividades para vocês irem postando. Então, assim, nem sempre toda aula eu vou lançar alguma coisa para vocês postarem, mas eu vou deixar a aula para vocês dedicarem para o projeto. Porque quando chega lá no final, não, professora, adia aí a entrega porque não deu tempo. Eu estou dando tempo para vocês agora, para não atrasá-la no final. Beleza? Beleza. Então tá bom. Bom, pessoal, então o que eu tinha para falar para vocês sobre o dispositivo de proteção era isso, essa separação do DPS com o DTM e o DR, onde vai cada um deles. E aí agora é vocês trabalharem, colocar a mão na massa. Eu cheguei a passar, lembrando aqui, eu cheguei a passar para vocês algum modelo desse diagrama unifilar do quadro de distribuição? Não. Não? Tá. Então eu vou ver se eu acho um aqui agora, porque se eu deixar para depois eu esqueço também. Eu vou ver se eu acho aqui agora e já encaminho para vocês também. Então eu vou lançar lá no Classroom tudo junto. O slide com o modelo em DWG desse quadro de distribuição. Ok. Bom? Então, até semana que vem. Tchau. Outra coisa também, né? Depois peguem o slide, dá uma lida e faz as anotações de vocês. Aproveita que tá fresquinho na cabeça. Que isso aí vocês vão usar quando vocês estiverem atuando na vida profissional também, viu? Certo.